casa, né? E aí a minha última refeição foi. Cheguei em casa agora, né? Agora é 9 e pouquinho. Minha última refeição foi às 6:15 para 6, mais ou menos, né? Antes de eu ir pro Pilates. Que de terça e sexta eu tenho aula de Pilates, entendeu? E aí minha última refeição foi às 15 para 6. Porque aí agora, como eu tô fazendo jejum intermitente, então a minha próxima refeição só vai ser amanhã, assim que eu chegar no trabalho, né? Então eu chego mais ou menos no trabalho umas 15 para 8. E aí o que eu faço? Eu espero dar umas 8:30, mais ou menos. Eu espero dar, na verdade, umas 8 horas, né? Por quê? Porque aí bate 14. Em vez de bater 16 horas, quer dizer, em vez de bater 12 horas, bate 14, entendeu? Aí eu faço 14 horas de jejum. Antes eu tava fazendo à noite. Eu tava fazendo assim, minha última refeição era umas 9 horas mais ou menos. Até umas 9:30 eu fazia minha última refeição. E aí depois eu só ia almoçar no outro dia, ou seja, por volta de 12:40 mais ou menos. 12:40, 13 horas era o horário que seria a minha primeira refeição no dia seguinte. Mas aí sempre quando dava meio-dia, mais ou menos, 12 horas, eu sempre procurava comer uma bolachinha de água e sal, umas 4 bolachinhas de água e sal, mas assim, tomava um café, tomava um chá e tomava bastante água nesse período, entendeu? Até a primeira refeição. Tava fazendo assim. Cozinhando, né? Porque tem que levar marmita. Fazendo um macarrãozinho, né? Vou fazer ele com sardinha e molho, cebola e alho. Tô fazendo também um chazinho de alecrim, mas isso aqui é pro cabelo, tá? Pra eu enxaguar a cabeça depois. E eu tô fazendo esse banhozinho de alecrim de hortelã, que eu vou tomar um banhozinho de hortelã aqui. Ó, o macarrão eu cozinho ele sem óleo, sem nada. Eu só coloco um pouquinho de sal e cozinho ele sem óleo, tá? Ó. Metade que eu já tinha feito outra metade, e agora eu tô fazendo essa outra aqui pra poder fazer marmita. Eu acredito que vai dar três marmitinhas, creio eu, né? Creio eu que dê pra ser umas 3 marmitinhas aqui. E aí eu vou guardar essa louça aqui, né, agora, né, enquanto as coisas estão ali no fogo. Eu vou guardar toda essa louça aqui, porque ela tá aqui já há uns 2 dias e eu preciso guardar. Ela tá aqui desde domingo. E aí eu preciso urgente. Desde domingo? Que nada, essa louça tá aqui desde sábado. E aí eu preciso urgentemente guardar. Aí tem umas roupas aqui também, que eu vou bater hoje. Uns panos de chão que depois eu vou guardar, né? Que eles estão limpos, eu vou guardar depois. E aqui a máquina, tô enchendo essa máquina pra poder também já agilizar, sabe? Porque assim, casa pequena é isso, né? Ó, ainda tem umas roupas aqui na sala que eu preciso guardar, que elas também estão aqui desde sábado, sabe? Mas assim, tá tudo separado, que tá limpo, que tá sujo e tal. Só essa baguncinha aqui que, nossa, tá uma beleza, entendeu? E aí é isso, ó. Tem essa baguncinha aqui, a cozinha, mas aí rapidinho eu dou um jeito. Tem uma roupinha ali também que eu tenho que guardar. Tá assim, é só mais, sabe? Cama tá arrumada até, tá de boa. E é isso. E como é só eu, casa pequena é assim, né? Por mais que seja só eu em casa. Um pouquinho de coisa que você deixa bagunçado, assim, você vai jogando, espalhando. Gente, vira um negócio. Parece que, meu Deus do céu, que a casa tá assim, um horror há muito tempo, entendeu? É horrível, é péssimo. Então hoje eu cheguei do Pilates e falei assim, eu já saí com esse pensamento de manhã, né? Falei, já vou deixar tudo arrumado, já vou deixar minha comida de amanhã já pronta, tudo certinho, pra eu não ter problema. E também porque eu detesto bagunça, entendeu? Assim, a casa tá limpa, arrumei toda a casa, mas não adianta arrumar e não guardar as coisas, né? Sim, né? Sábado, domingo, eu tava com várias ideias na cabeça, nossa, eu tava, assim, com várias coisas na cabeça e me deu, senti vontade de falar, né? E é importante a gente ter essas trocas, né? Ter essas trocas, entender o momento. Então, são várias situações, né? Eu, naquela época, eu tava postando bastante, por quê? Porque eu ainda não tinha voltado pro mercado de trabalho.
estava em busca e não tinha retornado. Então, tava assim, adquirindo muito material, muito conteúdo para poder colocar aqui. E aí, quando eu voltei pro mercado de trabalho, que já faz um ano isso, no começo eu ainda até conseguia colocar algumas coisas, né? Mas só que aí você precisa focar no que você quer, precisa focar no seu objetivo, então não dá pra você fazer tudo. Até você entender. Não que agora, depois de um ano, eu já tô mais assim, e agora eu já tô, né, mais me sentindo mais segura, mais confortável na empresa onde eu trabalho pra poder estar aqui postando pra vocês. Não, não é isso. Mas eu também entendi que eu também preciso retomar o, o- os meus propósitos, entendeu? De estar aqui passando. Vou desligar aqui o macarrão. De estar aqui passando alguma coisa pra vocês, de estar passando conteúdo, da gente estar aqui nessa conversa, né? De arrumação e o detergente aqui do lado, né? De arrumação. E de cozinhar, entendeu? Então, assim, eu senti essa necessidade de falar, tô aqui trocando essa ideia com vocês. E aí tem toda a parte da minha empresa também, que tá bem parada, né? Eu tô trabalhando assim, tô pegando uns serviços extras e ainda tenho bastante serviço que tá em andamento, que aí depende do órgão, e aí nos dias de hoje acaba demorando um pouco mais, porque eu não tenho esse tempo para ficar indo até lá para poder resolver as coisas. E aí você também acaba tendo alguns clientes que ficam insatisfeitos com o seu serviço, porque você não consegue dar conta de tudo, né? Mas aí você precisa dar um jeito de finalizar, né? E é aquilo, falta de dinheiro, que não é uma falta, né? Assim, é um período que tem menos procura, e aí você tem outras prioridades, você tem outras contas para pagar, e aí você não consegue administrar tudo, né, da maneira que eu gostaria de administrar as coisas, né? Aí acaba não sendo possível. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso aqui com vocês, porque assim, a gente tem que entender a ter resiliência mesmo quando a gente tá vulnerável, mesmo na nossa vulnerabilidade. A gente tem que aprender a ter resiliência, a gente tem que entender que, assim, isso não é uma vergonha eu estar falando sobre isso, né? Aqui somos todas, né? Sou mulher e com certeza quem me assiste tem mulheres, tem homens, enfim. E a gente tem que aprender a lidar com isso da melhor forma possível, entendeu? Então, assim, assumir as nossas responsabilidades, ter autorresponsabilidade sobre o que a gente faz, também entender os momentos, ver quando a gente fica vulnerável numa situação, fica com vergonha até de expor. Eu venho trabalhando muito sobre isso e aprendendo também que aqui é um espaço que eu possa dividir isso com vocês, né? E essa questão de dividir também isso com vocês cai muito no. Assim. É muito difícil a gente empreender, a gente entender como empreende, entender como você vai administrar um negócio. E aí você trabalha fora, e aí às vezes a gente sonha muito mais alto do que a maioria das pessoas, né? Quando a gente tem propósito, quando a gente tem as coisas que a gente quer fazer da vida, né? Quando a gente tem o nosso quadro de sonhos, e aí a gente coloca energia naquilo, né? Pra ir correr atrás, né? Dos nossos objetivos. É aquilo. Às vezes, né, a expectativa versus a realidade é bem diferente. E a questão que eu falei no vídeo anterior sobre, poxa, tive poucas visualizações, né, nem tanto por conta disso, né? Assim, a minha vontade de postar continua a mesma, porque eu continuo postando no Instagram. Então, porque é muito mais rápido, muito mais fácil, entendeu? Aqui no YouTube, se eu quiser monetizar meu canal, são, cara, 4.000 horas. 4.000 horas de vídeos, né? E 1.000 inscritos, né? Pode ser que até pode ser que até o programa entenda de uma outra maneira, né? Que o aplicativo, né? Que o YouTube entenda de outra maneira também, né? Às vezes pode ser que com várias postagens eu também consiga, né? Chegar do meu objetivo também de uma outra maneira, né? Porque a minha intenção é sim, não viralizar, sabe? Mas assim, pode ser que isso aconteça no futuro.
Mas inicialmente é sim de monetizar tanto o meu Instagram, tanto o meu YouTube. Para isso eu tenho que arrumar tempo para ficar postando, entendeu? Arrumar tempo para postar, para fazer postagens coerentes, né? E fazer filmagens coerentes com o que eu quero. Entende? Isso não é nada fácil. É bem, cara, é um saco, entendeu? E vir aqui pra fazer qualquer coisa e falar sobre qualquer coisa não é o meu objetivo. Agora sim, agora não precisa ficar mais assim. Eu coloquei, deixa eu mostrar pra vocês. Eu coloquei a cuscuzeira e coloquei também uma Tupperware em cima do negocinho do lixinho aqui na cozinha, pra que o celular fique mais certinho e eu consiga falar com vocês sem precisar ficar assim, curvada, sabe? Ai, só eu mesmo. Só eu inventando moda. Ah, então, ó, cozinhei o macarrão, tá aqui cozidinho, bonitinho. Eu vou colocar um pouquinho de azeite até eu conseguir colocar o... Eita, consegui colocar o... de volta na panela pra eu poder fazer o recheio, entendeu? O recheio, pra poder fazer o molho dele. Eu só vou deixar ele aqui um pouquinho de azeite. Pronto. Tem uma gotinha aqui, deixa eu ver. Essa gotinha aqui dá pra fazer um ovo depois. Então, falando sobre, né, as postagens. Então, eu quero trazer, assim, algumas coisas pra vocês, como também falar como que é esse retorno, né, pro mercado. Hoje eu tô mais habituada, né? Tô tão habituada, gente, que eu não consigo ficar sem ir trabalhar. Não consigo. Não consigo ficar sem ir trabalhar. Daqui a pouco eu vou entrar de férias também, né? Mas olha, não consigo. Você acredita, menina? Você acredita nisso? Que a pessoa aqui... Mas assim, eu sempre fui essa pessoa, né? No trabalho, né? Assim, de tipo, tá ali, presente, tal, de fazer as coisas. Vou colocar aqui no forno. Enquanto isso. Ai. Outra coisa aqui também. Uma coisa pra eu lavar aqui também. Então, aí eu sempre fui essa pessoa também, né? A luz tá incomodando um pouco, né? Me incomoda também isso. De trabalhar muito, sabe? De estar na empresa, se dedicar. E eu acho que, assim, com o fato de eu ter... Vou ficar assim um pouquinho, tá? Com o fato de eu ter ficado 7 anos fora do mercado, um dos motivos que eu não voltei antes, porque eu tive muita dificuldade, né? No meu casamento, eu tive muita dificuldade. Eu não conseguia voltar pro mercado, porque o meu ex-marido, ele implicava muito com essa questão. Então, chegou uma época que a gente tinha brigas constantes, por ele ser uma pessoa, né, agressiva, nível hard. A gente... ele fazia de tudo pra eu não ir trabalhar, entendeu? Quando, mesmo tendo empresa, tá? Eu já tentei voltar outras vezes pro mercado, isso que eu tô querendo dizer. Eu já tentei voltar outras vezes pro mercado e eu não consegui por conta disso. Porque toda vez que eu tentava voltar, aí acontecia alguma coisa que me impedia de eu, sabe, tentar novamente. Que era o quê? Essa questão da gente... E assim, eu não ter, cara, saco de trabalhar. Porque eu já passava por noites, assim, meu, de discussão. Da gente não conseguir, cara. Eu não consegui, no outro dia, ter cabeça pra trabalhar. Deixa eu ver que chá que é esse. Esse aqui eu acho que ele é bem ruim. Eu não sei se ele é bom. Eu acho que esse aqui que é ruim. Esse aqui, tem um aqui que é péssimo. Então, aí eu não consegui, cara. Eu tentei, né, em 2 empresas, voltar pro mercado. E assim, a primeira foi por essa questão. Aí a outra que eu consegui, numa outra empresa que eu trabalhei, eu tava com muita dificuldade no sentido assim,
O negócio era tão louco aqui dentro, que, cara, eu não consegui me concentrar. Não conseguia realmente me concentrar, sabe, no trabalho. Mas, graças a Deus, essa fase passou, já fazem 4 anos. Isso é uma coisa que, assim, como eu falei até, né, lá atrás, da lição aprendida, acho que foram momentos, né, que aconteceu isso, já passou, é bola pra frente. Não me arrependo de ter casado, tivemos muitos bons momentos, só que também teve partes que era trash, que o negócio era feio, né? De muita violência psicológica. Acho que foi muito mais isso, sabe? Violência psicológica. E me abalou demais. Então, eu tive muitos reflexos. Eu acredito que até o ano passado, até o começo de 2024, eu ainda tive muito reflexo. Refletiu muito isso na minha vida. E aí depois, agora já é uma coisa, sabe, resolvida. Mesmo com terapia e tudo mais, é uma página assim que eu virei muito bem. E até mesmo antes disso acontecer, eu vinha me preparando para uma separação, né? E só que aí não deu tempo. E aí, o que eu queria dizer pra vocês naquele dia que eu filmei no domingo de manhã, que eu tinha acabado de acordar, que eu tava indo pro parque. Que era no sentido do quê? Independente de como esteja a sua vida, a sua situação, acho que a gente tem que, no momento, pegar as rédeas, fazer uma autoanálise, uma autorreflexão, sabe? Realmente, sabe? Você colocar num papel o que tá bom, o que tá ruim, listar isso, fazer uma balança. O que você pode melhorar, o que você não pode melhorar. Pra que a gente consiga, sabe, viver melhor. Pra que a gente não sobreviver, mas pra que a gente consiga viver melhor, entendeu? Pra que a gente saiba viver melhor daqui pra frente. Eu tenho 41 anos, vou fazer 42 anos agora em setembro. Até tirando a blusa agora que eu tô, nossa, morrendo de calor. Meu Deus. Aquilo, né? Ainda tem banho pra tomar, ainda tem um monte de coisa pra fazer. Ai, eu vou fazer só o mínimo, que é deixar meu café da manhã preparado, só guardar essa louça, arrumar as roupas que tá ali naquela sala, fazer meu chazinho pra amanhã, pra levar pra mim, pra minha assistente, que minha assistente, olha o que eu ganho, vou mostrar pra vocês o que ela me deu. Ela me deu alecrim, e louro. Quem que ganha isso de um assistente no trabalho? Eu, entendeu? Porque eu sou legal, faço chá, levo pras pessoas, coloco nas garrafinhas, levo, ultimamente eu tô levando pra mim e pra ela, eu coloco na garrafinha e levo pra mim e pra ela tomar. E, né, ela me ama por conta disso, ou não também, né, às vezes, né, vai saber. E é isso, galera, pessoas, precisamos mudar, é importante. E aí eu tenho lido vários livros, né? Eu gosto muito de livro de neurociência, não digo de autoajuda, que eu não leio muito livro de autoajuda não, mas eu leio muito livro que me faz refletir demais. E aí eu preciso compartilhar essas ideias com vocês. Vou fazer o quê? Vou compartilhar com quem? Entendeu? Eu já compartilho com as minhas amigas, mas eu também preciso compartilhar com vocês. E aí eu creio que vocês vão gostar muito. E aí é uma coisa que a gente pode ir discutindo aí ao longo do dia, né? Mas a minha intenção é falar bastante sobre rotina, sobre o nosso, as coisas também no nosso ambiente de trabalho, que eu acho que é bem interessante a gente falar sobre ambiente de trabalho, né? Porque para quem trabalha, para quem também, sabe, deseja estar aí na internet, acho que é importante a gente falar a respeito, né? Dessas questões, né? E é isso. Gostar do que faz. E melhorar. E hoje tá sendo só bate-papo, hein? Só aqui, ó, abrindo meu coração pra vocês. Vamos conversar. Tô tirando as coisas da minha cabeça e jogando pra vocês analisarem e pensarem.
E nos próximos vídeos, vamos colocar a mão na massa e vamos fazer o que tem que fazer, hein? Fazer o que tem que ser feito. Eu quero ser a minha melhor versão nos 40 mais, entendeu? Nos 40 mais. Ai, ai, ainda tem, nossa, muita coisa pra acontecer. Muita coisa pra acontecer. E eu creio, sabe, que as coisas vão acontecer, que as coisas vão melhorar. Já melhorou, né? Já melhorou. Tem muita coisa boa acontecendo, né? Não posso negar, não. Não posso falar que, nossa, tá ruim, que não tá, não. Graças a Deus, eu sou bem amparada espiritualmente, pela minha religião, né? Pela minha filosofia de vida, pelos meus ancestrais, por toda a minha caminhada. Então, eu só procuro, sabe, pegar tudo isso, a bagagem que eu tenho, e de uma certa forma, passar de uma maneira bem legal aqui pra vocês. Falar de comida, sabe, o dia que eu estiver estressada a gente vai conversar, falar sobre, né, a área profissional, mundo, como que as coisas estão. Tô aprendendo muita coisa bacana também sobre chat GPT, porque eu acho que é importante a gente falar de inteligência artificial, mas usar ela de uma forma positiva, né? De uma forma que vai nos trazer, faz-me rir, né? Nos trazer dinheiro, né? Porque usar chat GPT pra ficar com bobeira, falando besteira, não adianta nada. Não adianta nada. Então vamos começar a usar a mente, vamos começar a fazer por onde também, tá? E ganhar dinheiro, né, minha gente? Estamos precisando, né? Todos aqui, né? Acredito que todos, né? Também queiram, né? Ganhar dinheiro. Vamos parar com vergonha e vamos começar a colocar a mão na massa e fazer as coisas acontecerem. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Que eu vou tentar seguir uma sequência, sabe? De postagem. Vou tentar de verdade seguir uma sequência de postagem. E pra trazer coisas interessantes aqui, tá bem? Bom, vou já temperar aqui, fazer o molhinho do macarrão. Alho, uma sardinha e um molho. Eu acho que eu não fui clara no negócio na hora que eu tava falando do meu ex-marido e por que eu voltei 2 vezes a trabalhar. Por questões de financeira mesmo, né? De dinheiro. Eu trabalhava, né? Hoje eu ainda consigo fazer alguma coisa, né? Mas antes eu trabalhava integralmente com licenças, que é o quê? Eu sou arquiteta, aí eu estava trabalhando com alvará de funcionamento, bombeiro, vigilância sanitária, licenciamento ambiental, tudo para imóvel comercial, né? Então, eu fazia esse tipo de serviço. E eu nunca fui boa em administração, então, assim, tive alguns problemas financeiros, por isso que me levou a voltar para o mercado de trabalho, pra gente ter alguma coisa em paralelo, né? Uma renda fixa, para conseguir tocar a empresa. Porque quando você é empreendedor, tudo você tem que fazer sozinho, entendeu? Então, você tem que aprender a administrar seu negócio, você tem que, além disso, separar, né, o que você ganha com a sua renda pessoal, né, com as coisas que você tem que pagar de pessoal. E eu não separava, nunca separei, tá? Não separo até hoje. Ainda tenho muita dificuldade de olhar para essa questão financeira. Mas porque eu sempre tive medo, que foi uma coisa que eu me identifiquei na terapia, tive medo da questão da escassez, entendeu? Então, assim, a minha preocupação sempre foi assim, eu vou voltar a trabalhar pra não ficar sem dinheiro. Então, esse sempre foi o meu pensamento. Mesmo eu pensando grande, tendo um pensamento de abundância, tendo propósitos, né, e objetivos com muita abundância, com muita fartura, eu sempre tive também esse outro lado, essa fragilidade. Então, eu também sempre pensei por esse ponto. Então, por isso que eu sempre pensei em retornar, até nessa nova empresa que eu tô, entendeu? Nesse novo trabalho que eu tô, né? Por mais que eu tô lá há 1 ano, então assim, o que eu vejo? Poxa, me sinto mais segura.
né? Que realmente é uma segurança, a gente tem mesmo uma segurança, eu me sinto mesmo segura, não vou mentir, né? Mas só que é tudo também relacionado a essa coisa. Se você for parar pra pensar, tem a ver com a questão dessa fragilidade em relação à escassez, né? De tipo assim, tô trabalhando, não posso ficar desempregado. Tenho conta pra pagar, pago aluguel, quero viajar, quero fazer um monte de coisa, e pra isso eu preciso estar trabalhando, senão eu não consigo fazer só com a minha empresa. Não posso ser ingrata também, porque a minha empresa me levou pra muitos lugares, no sentido assim, me proporcionou muitas coisas, né? Conhecer pessoas, tentar administrar um negócio, mesmo não sabendo. Então, tudo isso levou a essa questão. Então, como a gente foi muito irresponsável financeiramente, então por isso que eu voltei pro mercado de trabalho. Ponto. Né? E tô aí até hoje. Mas hoje eu tô fazendo um exercício melhor de, assim, de olhar para essa questão das finanças e tentar, a partir dessa minha fragilidade, melhorar esse lado de financeiro, entendeu? De tentar entender minhas finanças e, tipo, bora pra cima fazer as coisas acontecerem, né? O barulho é disso aqui, ó. Tô triturando aqui. Então, é isso. Então, por isso que eu também quero, sabe? Porque assim, gente, eu sou igual vocês, gente da gente. Há quem diga que, nossa, né? Me acha uma pessoa rica, ou sei lá. Mas, assim, eu também tenho as minhas dificuldades. Também tenho as minhas dificuldades. Talvez o diferencial seja... Eu sou uma pessoa que, assim, o que eu coloco na cabeça, eu vou atrás. Entendeu? Eu vou atrás. Quando eu me separei, eu fui até o fundo do poço. E aí eu falei assim, quando passou uns 4 meses, eu falei assim, eu não posso mais ficar nessa situação. Eu tenho que sair dessa situação. Que aí foi onde eu comecei, eu tinha conseguido voltar pro mercado da segunda vez. Aí, o que eu pensei quando eu voltei pra esse trabalho? Eu falei assim, eu vou continuar com o meu negócio, mas também vou... eu preciso daqui também, para pagar conta, deixar as coisas em ordem. Tava devendo muitas coisas, né, por aí. E aí, eu precisava ajustar isso. Então, fui lá, corri atrás para que eu conseguisse ajustar essa questão. E fui indo. Aí eu consegui, falei assim, em 6 meses eu vou mudar de casa. E realmente, assim, eu comecei a trabalhar em dezembro. Quando foi em junho, eu mudei de casa. Quando foi em junho, eu vim pra essa casa que eu tô hoje. E tô aqui até hoje. Aí, qual que é a minha próxima prioridade? Acertar as finanças, pra quê? Pra que eu possa conseguir comprar um imóvel, entendeu? E aí vai indo. E fora viajar pra fora, que é uma coisa que eu gosto muito, entendeu? Eu quero muito. A minha intenção é fazer uma viagem internacional por mês. Só que eu também preciso olhar pra essa questão das finanças, né? Preciso olhar pra essa parte, né? Não tem como. Não tem como só viver assim, ter um pensamento positivo, focar, ir atrás, conseguir e, beleza, atingir esse objetivo, bora pro próximo. É muito bom ter esse tipo de pensamento, é muito bom, porque você foca e você não sai desse foco. Mas também é ruim, por outro lado, porque você tá ali criando expectativas de conseguir fazer aquela coisa, só que você não tem nenhuma segurança, né? Segurança do tipo financeira, não tem. Então, por essa questão, entendeu? Que eu tentei voltar aí pro mercado, né? Da primeira vez que não deu certo, por N questões, e da segunda vez, que já foi pós-separação, que aí eu fui pra cima e falei, não, agora eu vou conseguir, vou fazer e acontecer. E consegui fazer e acontecer, e deu tudo certo, né? Graças a Deus. E graças aos meus orixás, graças a todas as divindades, a tudo que eu carrego, né? Espiritualmente falando. Que essas questões vai ficar para um outro vídeo, porque senão vai ficar muito longo só aqui esse bate-papo. E aí eu vou destrinchando todas essas questões num outro momento, num outro vídeo.